Olá, eu sou Ivan Alisson e está começando mais um Story Matemático. No episódio de hoje, vamos falar um pouco sobre funções. Se liga! Existe um filme de terror no ensino médio chamado de conjuntos. Quando começa as operações entre conjuntos, na hora que tem que fazer a união, intersecção, diferença, partes de um conjunto e tudo mais, as pessoas ficam com medo. Só que elas mal sabem que a parte pior desse filme de terror vem depois dos conjuntos, que eu estou falando das funções. Pois é, muita gente se embanana, fica com medo, não sabe o que é a função. Então esse vídeo ele tem por objetivo pegar aquele aluno que não está entendendo nada de função afim, quadrática, exponencial, logarítmica e até mesmo as trigonométricas, fazer voltar um pouco no começo de tudo, que é lá em funções, e relembrar o que é. Na verdade, função é a relação específica entre dois conjuntos A e B, no qual existe um único elemento do conjunto A que tem uma imagem, uma relação no conjunto B. Pronto, basicamente isso é função, é a relação entre grandezas, perfeito? Por exemplo, se a gasolina, o álcool aqui na minha cidade, que é Cuiabá, está custando R$2 o litro, se eu colocar 1 litro, eu pago R$2. 2 litros, R$4. 3 litros, R$6 e assim sucessivamente. Agora vamos traduzir isso como uma relação específica de função? Observe. Então, todos os elementos do conjunto A é chamado de domínio, beleza? Todos os elementos do conjunto B é chamado de contradomínio. Professor, é aí que eu começo a me perder, é aí que começo a ficar preocupado. Eu nunca sei a diferença entre contradomínio e imagem. Me explique. Calma. Contradomínio são todos os elementos do conjunto B. Agora a imagem, meu querido, são todos os elementos do conjunto B que recebem as flechas. Os elementos que recebem as flechas do conjunto B são chamados de imagem. Perfeito? Então, na verdade, função tem uma ideia de uma máquina. Alguém já falou isso para você, com certeza, algum professor. É uma máquina que transforma um domínio em uma imagem. Certo? Por exemplo, observe a função f de x igual a menos 5x menos 10. Se eu colocar nessa máquina o número 1, ela vai me fornecer como resposta o número menos 15. Então, nessa função específica, quando o domínio for 1, a imagem será menos 15. É uma relação entre esses dois conjuntos. Só isso. Isso é função. Beleza? Nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco mais sobre como descobrir se uma relação é ou não é função, olhando apenas o gráfico ou o diagrama que está sendo relacionado. Beleza? E depois nós vamos resolver algumas questões e alguns exercícios de funções. Essa é a primeira videoaula de uma playlist que eu vou lançar aqui no canal Story Matemático, uma playlist voltada somente para função. Ela vai demorar a ser criada, porque eu vou falar um pouquinho de cada função, enquanto vou falando de outros assuntos também. Mas é importante demais que você possa deixar o seu like, que você possa se inscrever e também mandar esse vídeo para outros colegas. Afinal, as inscrições do Enem começaram e funções caem. Então você tem que ficar esperto. Muito obrigado e até a próxima.